O vinho que Jesus supostamente bebeu na festa era um vinho fermentado, vinho alcoólico? Como que era o vinho daquela época, né? As pessoas gostam da... É, Não há um consenso, né? Tem o pessoal que vai para um lado, tem o pessoal que vai para o outro. Jesus ele falava em parábolas. Então, por exemplo, Jesus para ensinar o que é o reino dos céus para você, ele falava, então, o reino dos céus é como virgens, que não sei o quê. Então, o dia que eu voltar vai ser como ladrão e não sei o quê. Jesus nunca falava, ó, vai ser assim, galera, valeu, hein, brigadão, hein, tchau, 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 tô indo lá, tá? Não, porque as pessoas eram extremamente ignorantes. Mataram ele. As pessoas eram extremamente ignorantes. Então, ele era uma pessoa, ele era um ser evoluído, né? Cosmicamente evoluído. Então ele tinha que falar em parábolas para que você entendesse. Então ele, então pessoal, o que que é a vida sem Deus? O que que é a vida sem amor? A vida sem amor, vocês estão vendo o Vale de Herô ali, o Guiena? Era um lugar fora de Jerusalém que o quê? Que eles jogavam lixo biológico. Então assim, ladrão que morria, leproso, tinha muito leproso, que a lepra era algo muito comum, né? Tinha muita gente que morria de lepra, os leprosos tal, eles jogavam tudo ali, porque era a galera que morria de gente, né? Não é um cemitério, é o pessoal que morria de gente. Eles tacavam lá por quê? Lá tinha uma reação química naquele lugar. Hoje em dia eu acho que já acabou, não tenho certeza. Acho que cobriram. Mas tinha uma reação química chamada fogo-fato. Fogo-fato, acho que é esse o nome. Que é uma chama, isso existe em vários lugares no mundo, que é uma chama que ela nunca apaga, porque os gases do centro, de baixo da Terra, ficam subindo e aquela chama nunca se apaga. Ela acende e não tem como apagar. É como se você acendesse um fogão e deixasse. E você tem que tacar fogo, porque senão esse gás ele vai se espalhar. Então você tem que deixar fogo lá para ficar só pegando fogo e consumir para a atmosfera, valeu, tchau. Então era um lugar que tinha fogo constante, ranger de dentes, porque era fedido, era doloroso. Imagina, você vê um monte de gente podre, Nossa. putrificando. Era um lugar de fogo e ranger de dentes. E também de quê? Enxofre. O inferno tem enxofre? O Vale de Heron, sim. Porque o enxofre alimentava E a, a e, decomposição. e a terceira... E a terceira passagem que fala sobre... Não, sim, era o Guiena, era o Ah, Guiena, era o tá. Guiena. Não era a terceira passagem, eu me expressei mal, era o terceiro nome, né? Sim. Então, o Guiena, que na época chamam no grego Guiena, é o Vale de Hirom. Então, Jesus falava de um lugar físico, para você entender como era uma vida sem amor, como era uma vida sem o divino. Então, pô, que Deus mesquinho, né? Você não faz qualquer, você vai Mas, se ferrar a vida. é, Você tem 80 anos de vida. Se você errar em 80 anos, você vai sofrer pela eternidade. Não faz sentido. Se Deus ele é amor, ele não pode ser punir dessa punição. forma a Não dá pra criação, você ser amor e punição ao mesmo tempo. Isso é a- impossível, punir a centelha dele. entende? Por que que você vai criar algo pra você fazer sofrer? Não faz sentido, não faz sentido. Outra polêmica. Bora, pode mandar, pode Ah, mandar. o vinho que Jesus supostamente bebeu na festa era um vinho fermentado, vinho alcoólico? Como que era o vinho daquela época, né? As pessoas gostam da... É, Não há um consenso, né? Tem o pessoal que vai para um lado, tem o pessoal que vai para o outro. Na sua opinião, como que era? olha, não existe registro histórico de você conseguir manter um vinho tanto tempo sem ele fermentar. Não existe consenso histórico sobre isso. Não existe. Tanto que na própria Bíblia fala que Noé se embriagou, né? Para mim, a história de Noé ela é um pouco mítica, tá? Eu vou ser sincero. Dentro da Bíblia, para mim, existe mitologia, história e filosofia. Para mim, a história de Noé ela é mítica. Mas não mítica porque Noé nunca existiu. Mas no passado era comum você aumentar a história. Imagina, Noé não tinha o registro de Noé. Foi telefone sem fio até que chegou em Moisés. Imagina, tanta história, né? Até chegar em Moisés, pô. Foi um baita telefone sem E fio. passou Abraão, Isaac, Nossa, passou. Jacó, E o José. pessoal não tinha escrita, eles não sabiam escrever. Eles não sabiam escrever. Eles não sabiam. Eles aprenderam a escrever no Egito. E não tem registros antes disso. Tanto que eles pegaram lá e ele ensinou Arão a escrever e tal. Arão, foi literalmente isso. Arão tá aqui, Moisés tá aqui. Arão chegou então. Nossa história é o seguinte: vamos começar do começo. Criou Deus todas as coisas. Tanto que os primeiros livros, né, o Pentateuco, é todo de Moisés, porque ele que escreveu tudo. Então, eu costumo. Diz a Bíblia lá que Noé se embriagou, o primeiro registro bíblico.
Então eu costumo dizer que Noé foi um dos primeiros pessoas a criar vinho. Claro que Hum, tinha pessoas em outra parte do globo, né? Mas não dá para você fazer um suco de uva. Hoje em dia dá, né? Hoje em dia tem tecnologia, mas na época não tinha tecnologia para um vinho não fermentar, gente. Para um suco de uva não fermentar. É impossível, é impossível. Vai numa sommelier de vinhos e pergunta pro cara, ele vai bater na tua cara. Então é impossível o vinho de Jesus. Eu estou falando quimicamente falando, historicamente falando, é impossível o vinho de Jesus não ser alcoólico. O problema que vocês têm com o álcool hoje, o cristianismo tem com o álcool, é um problema histórico por conta de um conflito de interesses com marcas alcoólicas que existiu nos Estados Unidos. Até então, todo vinho cristão era alcoólico, tanto que congregações mais tradicionais, como a congregação, se eu não estiver enganado, não usa suco de uva, usa vinho.